primeiro tema do nosso vídeo de hoje é sobre De La Cruz, porque muito tem se falado no nome do jogador nos últimos dias. E Jorge Nicola e Belmonte falaram a respeito, vejam a seguir. Hora de falar sobre Nicolás de la Cruz e podemos acrescentar mais um time interessado no meio atacante uruguaio de 24 anos de idade. Além de Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, São Paulo também monitora os passos do jogador do River Plate, cujo contrato termina em 31 de dezembro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que conhece muito bem Nicolás de la Cruz. Me refiro a Gustavo Grossi, que foi durante bastante tempo o coordenador de futebol do River Plate. Ele acabou deixando o clube argentino e trabalha hoje no Internacional. Perguntei ao Grossi sobre como é que ele vê a atual situação do Nicolás de la Cruz. Primeiro, o Grossi afirmou que vê no de la Cruz o principal meia do futebol argentino hoje. Não há ninguém com a capacidade, com a intensidade e com o talento do atleta. O Grossi também assegura, à distância obviamente, que não há possibilidade de o de la Cruz deixar o River Plate na metade do ano. O River não toparia negociá-lo a menos que fosse uma proposta estrondosa, de algo na casa dos 12 milhões de dólares. Ninguém vai pagar 12 milhões de dólares por um jogador que está a 6 meses do fim do contrato. Perguntei então para o Grossi se existe a possibilidade de o de la Cruz não renovar contrato com o River e vir jogar no Brasil a partir de 1º de janeiro. Na visão do dirigente colorado, se não surgirem propostas do futebol europeu, o caminho para o Brasil seria algo natural, especialmente porque o irmão do de la Cruz já joga por aqui, Carlos Sanches, jogador bastante conhecido e que já viveu ótimos momentos com a camisa do Santos. A pergunta é quanto o de la Cruz vai exigir de pagamento de luvas estando livre no mercado para fechar com clubes brasileiros. A boa notícia é que o investimento vale muito a pena, atleta que além de garantir muita qualidade em campo, também vai ser sinônimo de uma venda bastante interessante no futuro. O Gustavo Amorim sugere que vocês contratem o De La Cruz, do River. O contrato dele termina em dezembro. Há desejo no jogador? Ótimo meio viria de graça, diz ele. Assim, então, essas são as questões. Tem, né? Uma coisa que não aconteceria, isso eu tenho certeza, é que o De La Cruz viria de graça. O De La Cruz nunca viria de graça. Com um contrato, só que assim, você dizer, o De La Cruz é um jogador que interessa, é óbvio que o De La Cruz é um excepcional jogador. Um jogador que joga em mais de uma posição, um jogador absolutamente intenso, mas que, óbvio, a gente vai acompanhar o mercado, mas muito provavelmente os valores envolvendo uma transferência do De La Cruz serão muito difíceis para a situação do São Paulo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai acompanhar, né? O Rui Costa, que está com a gente, que é o executivo de futebol, está o tempo inteiro, ele vai trazendo. Tem essa oportunidade aqui. Agora, eu imagino, nem conversei com o Rogério sobre o De La Cruz, até porque eu acho que sobre o De La Cruz eu não preciso nem conversar com o Rogério. Eu sei mais ou menos o que o Rogério pensa e é óbvio que é um jogador que interessaria ao São Paulo se a gente tiver condição de trazê-lo. O São Paulo recebeu uma proposta do Coritiba pelo goleiro Lucas Perry, emprestado ao Náutico no começo desta temporada. O jogador tem se destacado na equipe pernambucana que está na Série B. O tricolor vendeu Thiago Volpi recentemente para o futebol mexicano e não tem nos planos utilizar Perry no elenco de Rogério Ceni. O atual treinador prefere um goleiro mais experiente para compensar a saída de Volpi. O São Paulo, no entanto, afirma que neste momento está apostando na manutenção dos goleiros atuais, Jandrei, Thiago Couto e Young. Thiago Couto, inclusive, está em tratativas para renovar seu contrato. Lucas Perry tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de janeiro de 2023, ou seja, em junho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça do tricolor. Os clubes não revelam o valor da proposta oferecida, mas o São Paulo vê com bons olhos a transferência, visto que dificilmente ele será utilizado nesta temporada. Perry e seus representantes também enxergam uma boa oportunidade de estar em um clube de Série A, embora o goleiro esteja sendo um dos destaques do Náutico. Para complementar essa informação, após a revelação de alguns clubes da Série B, o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan, enumerou times da Série A que estariam dispostos a contar com o jovem atleta. Os candidatos seriam Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Coritiba,
que tomou iniciativa ao formalizar essa proposta. E tem mais. Além de clubes da Série A, Lucas Perry desperta interesse de times da Itália. O elenco do São Paulo trabalhou na manhã desta quinta-feira, dia 2, no CT da Barra Funda e deu sequência à preparação para o jogo de sábado, dia 4, às 19 horas contra o Avaí, na ressacada pelo Campeonato Brasileiro. Após um circuito em que todos os atletas trabalharam deslocamentos, cruzamentos e finalizações, o técnico Rogério Ceni separou duas equipes para um coletivo com ajustes táticos. Por fim, enquanto um grupo trabalhava posicionamento defensivo, outro repetia finalizações. Andrés Colorado, Thales Costa, Gabriel Sara e Nicão deram sequência ao tratamento de suas lesões no Refis. Com 13 pontos em 8 rodadas, o tricolor ocupa a 5ª colocação no Brasileirão. Após enfrentar os catarinenses no final de semana, o time são paulino visitará o Coritiba no dia 9, quinta-feira, às 20 horas, no estádio Couto Pereira. O São Paulo fez nova reclamação à comissão de arbitragem da CBF por causa do lance do segundo gol do Ceará no último sábado, no empate em 2-2 no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O clube questiona a análise feita pelo VAR sobre a posição de Mendoza, autor do gol do empate. Segundo o clube, o momento em que o lance é parado, o do último toque antes de a bola chegar ao atacante, está errado, assim como a distorção nas linhas utilizadas para determinar o impedimento. No jogo, o árbitro Bruno Arleu primeiro invalida o lance, mas depois de análise no VAR confirma o gol. É a segunda vez que o São Paulo pressiona a CBF por causa do lance. Nesta semana, o clube exigiu que a análise do lance fosse tornada pública pela confederação, como fez com outros jogos. A CBF divulgou vídeo e áudio pouco depois. Tem dinheiro em caixa, amigos tricolores. Com a oficialização da venda de Diego Carlos do Sevilha da Espanha ao Aston Villa da Inglaterra e com base nos valores divulgados, 32,5 milhões de euros, o tricolor terá direito a cerca de 211 mil euros, R$1 milhão por meio do mecanismo de solidariedade, que é 0,65%. Um dos melhores goleiros do mundo, Careca, é o novo reforço do São Paulo Futsal. Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!